Você já ouviu falar sobre a cápsula do tempo? Esse não é um termo muito comumente usado, mas tem um significado grandioso. As cápsulas do tempo são a forma mais sofisticada encontrada até hoje pela humanidade em sua tentativa de alcançar a eternidade. Em palavras resumidas, cápsulas do tempo servem para depositar itens que são considerados representativos. Logo depois, o recipiente da cápsula é colocado em algum lugar consideravelmente seguro para que fique enterrado ou escondido por bastante tempo. Dessa forma, essas cápsulas do tempo podem ser encontradas séculos depois, para que seu conteúdo possa ser visto muito tempo após ser reservado ali. Essa é uma maneira de resistir à passagem do tempo e transmitir as formas de vida do presente às gerações futuras. Essas cápsulas podem existir intencionalmente ou não. As intencionais são feitas e guardadas de propósito e são predestinadas a serem abertas em datas específicas. As não intencionais são de natureza arqueológica, por isso não se tem ideia de como e onde pode se encontrar uma cápsula do tempo. As cápsulas intencionais podem simplesmente serem esquecidas e ficarem guardadas por décadas ou até séculos sem que ninguém tenha conhecimento de sua existência. No entanto, o conceito de cápsula do tempo se estende de maneira muito maior do que seria o comum. Para se ter uma ideia disso, cientistas enviaram alguns anos atrás uma cápsula do tempo contendo a história da Terra até o espaço para que alienígenas a encontrem. No entanto, isso vai ainda mais além. Os cientistas acreditam que aqui mesmo, na Terra, os alienígenas tenham nos deixado uma cápsula do tempo quando a visitaram no passado. É isso que veremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Ao fazer isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Teorias conspiratórias envolvendo governos, grandes corporações bélicas e extraterrestres não são novidade para quem pesquisa ou se interessa por ufologia ou coisa do tipo. Há décadas se diz que os Estados Unidos possuem bases subterrâneas secretas onde experimentos de toda sorte são conduzidos por seres de outros planetas, tendo nossa espécie como cobaia. Talvez a mais famosa dentre as instalações subterrâneas seja aquela que ficou conhecida como Base Militar de Dulce, que se situa na divisão entre os estados norte-americanos do Novo México e Colorado. A história sobre Dulce e sobre as horríveis experiências que ali seriam conduzidas surgiu em 1979, quando Paul Benevides, um morador da cidade de Albuquerque, no Novo México, alegou estar interceptando comunicações eletrônicas vinda de naves alienígenas. Em 1980, ele disse ter descoberto uma base subterrânea perto da cidade de Dulce, no estado do Novo México. A partir daí, um grande mistério teve início. Mas qual seria a verdadeira origem de histórias como as de Dulce? Por que as pessoas começaram a acreditar e afirmar com toda certeza que existem bases subterrâneas, que há um contrato firmado entre o governo dos Estados Unidos e algumas espécies de alienígenas e que eles são nocivos aos seres humanos? Embora possa parecer que tudo isso não passe de um enredo de ficção científica, a verdade talvez seja outra. Não dá para ter certeza de coisa alguma. Segundo vários pesquisadores e informantes, realmente houve um acordo firmado entre o governo norte-americano e espécies de outros planetas, no qual os alienígenas nos forneceriam tecnologias muito mais avançadas do que aquelas que possuímos. Em troca disso, ganhariam a permissão de nos usar como cobaias para experimentos genéticos, incluindo abduções alienígenas. No entanto, como tudo que existe dentro das teorias conspiratórias, nesse tema também encontramos discordâncias. 10 anos atrás, o físico e cosmólogo britânico Stephen Hawking, um dos nomes mais conhecidos da ciência contemporânea, fez uma previsão. Ele disse: "Acredito que a vida na Terra está cada vez mais ameaçada de ser extinta por um desastre que pode ser nuclear ou devido a um vírus geneticamente criado ou alguma outra tragédia. A meu ver, a raça humana só tem futuro se for para o espaço." E ele ainda completou: "Para minha mente matemática, é perfeitamente racional aceitar a existência de seres extraterrestres. O desafio maior está em descobrir como seriam esses seres."
Hawking não está sozinho na certeza matemática da existência de vida fora do sistema solar. Mais de 2 décadas antes de Hawking falar isso, um conselho de cientistas americanos, presidido pelo astrofísico Carl Sagan, teve a ideia de enviar ao espaço algo destinado a servir de guia de vida no planeta Terra, caso e quando fosse encontrado por algum ser inteligente da Via Láctea ou adjacências. Uma espécie de cápsula do tempo destinada a contar a história do nosso mundo. Contextualizando, em um futuro muito distante, algum tipo de vida extraterrestre vai encontrar 2 sondas Voyager contendo uma espécie de cápsula do tempo, recheada de diversas informações sobre a Terra, desde hábitos, costumes e conhecimento. Ao menos é isso que esperam os técnicos da NASA, que há pouco mais de 40 anos lançaram ao espaço naves carregando uma mensagem para quaisquer formas de vida que possam encontrá-las. As sondas foram planejadas para passar 1,6 anos-luz de distância da estrela AC+, 793888 na galáxia de Ophiuchus, dentro de 40 mil anos. Apesar de estarem chegando no espaço interestelar, as sondas ainda são capazes de transmitir informações à Terra, remetendo ao seu objetivo inicial de coletar dados sobre os planetas próximos da órbita terrestre, impulsionadas pela gravidade de Júpiter, para navegar de forma interminável pelo sistema solar. Os cientistas acreditam que estarão em pleno funcionamento até 2020, e depois disso serão deixadas por conta própria para flutuar no mar de estrelas até que, quem sabe, sejam encontradas por seres de outros planetas. Como essas informações, que funcionarão como uma cápsula do tempo, chegarão exatamente aos alienígenas? Isso será feito por uma espécie de discos de ouro denominado The Sound of Earth, que significa os sons da Terra em tradução livre. Esse disco contém sons e imagens selecionadas como prova da diversidade terrestre. Produto da era pré-digital, o disco de ouro que viaja rumo ao desconhecido está gravado em 512 linhas verticais. Ele inclui, entre outros, a foto da decolagem de um avião, a pisada de um homem na Lua, o diagrama dos 5 átomos que compõem o DNA humano e várias fórmulas químicas. Além disso, o disco foi projetado para ser tocado em 16 rotações mais 2/3 por minuto. Carl Sagan, enquanto selecionava junto à equipe o conteúdo que faria parte do disco, afirmou que a nave espacial será encontrada e o disco será tocado somente se houver civilizações avançadas que naveguem pelo cosmos no espaço interestelar. Reiterando que, para entender o registro, é melhor vê-lo como uma cápsula do tempo ou uma declaração simbólica de algo além de uma tentativa séria em se comunicar com a vida extraterrestre. Mas como dissemos no início do vídeo, existe uma espécie de cápsula do tempo ainda mais enigmática do que essa enviada ao espaço. Como é de se esperar, essa teoria também possui um envolvimento direto com alienígenas, seres de outros planetas. Isso porque alguns cientistas, como o pesquisador Erich von Däniken, escritor do livro Eram os Deuses Astronautas, acreditam que existe uma cápsula do tempo maior, mais elevada e que está disposta em uma gigantesca construção de pedra em algum ponto do planeta Terra. Para ser ainda mais preciso, cientistas que defendem essa tese supõem que a maneira como as construções megalíticas do planeta se completam e se assemelham seria uma prova dessa suposta cápsula do tempo. Existem teorias que dizem que a cápsula encontra-se no Egito, outras dizem que está nos Andes, no Peru. Ainda outras afirmam que encontra-se debaixo do Mar do Pacífico, na Antártica ou mesmo na Grécia. A Grécia é o país que mais possui credibilidade nesse sentido, devido aos templos e construções a divindades presentes ali. Todos nós sabemos da importância que a Grécia Antiga teve para as civilizações ocidentais serem o que são hoje. Não é por acaso que ela é vista como o berço da democracia, tendo Atenas como o primeiro lugar a se falar sobre ela. Também é frequentemente relacionada às primeiras instituições dedicadas à aquisição e propagação de conhecimento. Inclusive, muitos dos principais filósofos da história são gregos. Sócrates, por exemplo, é um deles, e sua contribuição ao mundo é imensurável.
No entanto, o período que divide essa era e o mundo moderno teve muito mais acontecimentos do que nós conhecemos. E isso equivale a muitos mistérios não resolvidos da antiguidade. Pouca coisa é realmente entendida sobre a antiga civilização grega, já que isso aconteceu há muito tempo atrás e desde então muitos registros foram perdidos, histórias omitidas e assim por diante. Desse modo, é bem possível mesmo que alienígenas tenham visitado esse povo no passado e introduzido ali seus conhecimentos intelectuais, tornando a Grécia no marco que foi para a história. Porém, os extraterrestres teriam feito mais que isso e se certificaram de deixar uma cápsula do tempo ali que atualmente revela um mistério imensurável.